Olá. Bem, 2025 foi sem dúvida um ano espetacular para a Bolsa, não é mesmo? Mas e agora? Chegamos em 2026 e o cenário muda. Juros lá em cima, ano de eleição no Brasil. A grande questão é, para onde vai o dinheiro? É exatamente sobre isso que a gente vai falar. Vamos mergulhar nos dados e tentar montar esse quebra-cabeça para encontrar as melhores oportunidades para o próximo ano. Então, a pergunta que não quer calar, a famosa pergunta de R$ 1 milhão, é essa aí. Onde é que se investe em 2026? Será que a Bolsa vai continuar aquela festa de 2025? Ou, quem sabe, a vez é da renda fixa, né? Afinal, a Selic está pagando juros altíssimos. É esse mistério que a gente vai tentar desvendar junto. E para a gente conseguir responder essa pergunta, olha só o nosso roteiro. Primeiro vamos entender o grande dilema de 2026. Depois vamos aprender a identificar o que realmente está barato no mercado. Em seguida a gente vai desafiar uma ideia muito comum sobre a renda fixa. Também vamos dar uma olhada lá para fora, para além do Brasil, e no final juntar tudo isso para montar uma estratégia que faça sentido. Então vamos lá. O dilema de 2026 é basicamente este. De um lado, a gente viu a Bolsa Brasileira simplesmente voar em 2025, uma alta de mais de 30%. Foi incrível. Só que do outro lado, a gente tem um ano de eleição pela frente. E a gente sabe, ano de eleição é quase sinônimo de volatilidade. E para completar, tem uma taxa Selic altíssima que deixa a renda fixa parecendo a coisa mais atraente do mundo. E aí, como é que se investe com sinais que apontam para direções tão diferentes? Bem, a primeira chave para a gente começar a resolver esse dilema é entender um conceito que parece simples, mas é fundamental: o preço. Sabe, em investimentos, não adianta só saber se uma empresa ou um ativo é bom. A pergunta mais importante é: ele está barato? É isso que faz toda a diferença. E é exatamente por aí que a gente vai começar. E para entender isso, essa analogia do carro é perfeita. Pensa comigo. Todo mundo concorda que um Porsche é um carro fantástico, certo? Mas e se ele custasse 10 milhões de reais? Viraria um péssimo negócio na hora. Agora, do outro lado, um Kwid, que é um carro bem mais simples por 30 mil reais, pode ser uma compra excelente. Nos investimentos, a lógica é exatamente a mesma. O preço que se paga por algo é crucial. Tá, mas como é que a gente mede se uma ação está barata ou cara? Bom, uma das ferramentas mais famosas para isso é o indicador preço sobre lucro, o famoso P/L. Pensa nele de um jeito bem simples. É como se fosse o tempo de retorno. Ele mostra em quantos anos o lucro que a empresa gera conseguiria pagar o preço da ação dela. E a regra geral é bem intuitiva. Quanto menor esse número, o P/L, mais barata a ação tende a estar. E é aqui que a coisa começa a ficar bem interessante, quando a gente aplica esse conceito na prática. Olha só esses números. O PL do nosso Ibovespa está ali por volta de 10 vezes, um pouquinho abaixo da média histórica dele. Agora olha para os Estados Unidos, o S&P 500. O PL está em 25 vezes, bem acima da média histórica deles, que é de 16. O que isso quer dizer em bom português? Os dados estão sugerindo que, em termos relativos, a Bolsa brasileira parece barata, enquanto a Bolsa americana parece bem cara. Ok, então, ponto número 1. A Bolsa brasileira parece barata. Entendido. Mas e a renda fixa? Com os juros do jeito que estão, nas alturas, não seria ela a escolha mais óbvia, a mais segura? Bem, vamos ver o que a história, o que os dados do passado têm a nos dizer sobre isso. Pensa bem, uma taxa Selic de 15%. É um número que chama a atenção, não é? É super natural que a maioria das pessoas olhe para isso e pense: pronto, é aqui. É a segurança? É um retorno alto? Parece aquele ganho garantido, sem ter que se preocupar com nada. Mas será que a história é tão simples assim? Essa é a grande pergunta que está na cabeça de todo mundo. Com um retorno desses, que parece tão seguro, por que não colocar todo o dinheiro lá e relaxar? A resposta é simples, porque a história nos conta uma história bem diferente. E este gráfico, nossa, ele mostra o paradoxo de um jeito impressionante. Dê uma olhada. O que ele mostra é o seguinte: historicamente, nos 3 anos depois que a Selic atinge o seu pico, o CDI, que é o investimento que segue os juros, foi o que teve o pior desempenho. É isso mesmo. Quem apostou na Bolsa, no Ibovespa e principalmente em ações que pagam dividendos, ganhou muito, mas muito mais. E olha, isso não foi uma vez só não, esse padrão se repetiu várias e várias vezes. Então a grande sacada é essa, o ponto central. O senso comum muitas vezes nos leva para o caminho errado. Aquele momento em que a renda fixa está brilhando, super atrativa, com a Selic lá no topo, historicamente foi exatamente a melhor hora para comprar ativos de risco, como ações.
Por quê? Porque é quando eles estão baratos, já que a maioria das pessoas está fazendo exatamente o contrário, correndo para a segurança da renda fixa. Ok, vamos juntar as peças. Já vimos que a Bolsa Brasileira parece barata. E vimos também que, historicamente, o pico da Selic pode ser um sinal verde para os ativos de risco. Mas investir não é só buscar oportunidade, é também, e talvez principalmente, gerenciar riscos. E em 2026, olhar só para o nosso umbigo, só para o Brasil, pode não ser a melhor estratégia. A gente tem pelo menos 3 grandes pontos de atenção no radar. Primeiro, aqui dentro de casa. O risco fiscal, as contas do governo e a volatilidade que um ano de eleição sempre traz. São preocupações que estão sempre aí. E além disso, olhando lá para fora, existe um receio cada vez maior de uma correção mais forte no mercado americano, o que, claro, acabaria respingando no mundo inteiro. E para a gente ter uma ideia desse risco internacional, basta olhar para esse número aqui. É o chamado indicador Buffett. Ele basicamente compara o valor total da Bolsa Americana com a economia do país, com o PIB. E ele está em 224%. Para colocar isso em perspectiva, historicamente, qualquer valor acima de 120% já é considerado um sinal de alerta, de que o mercado pode estar caro demais. Nós não estamos em 120%, estamos em 224%. É um recorde. E olha, não é só um indicador com o nome dele que está pescando em vermelho. O próprio Warren Buffett, em pessoa, está agindo com muita cautela. A empresa dele, a Berkshire Hathaway, está sentada na maior pilha de dinheiro, de caixa, de toda a sua história. O que isso quer dizer? Que nem mesmo um dos maiores caçadores de pechinchas do planeta está achando coisas baratas para comprar nos Estados Unidos agora. Então, a lição aqui é muito clara. Ter uma parte dos investimentos e ativos internacionais, ainda mais num ano eleitoral como 2026, não é sobre tentar achar o próximo grande retorno. Não é isso. É sobre proteção. É como se fosse um seguro, uma forma de blindar a carteira contra os problemas que são só nossos, os riscos específicos do Brasil. Ok, vamos lá. Já temos todas as peças do quebra-cabeça na mesa. A gente viu que a Bolsa Brasileira parece barata, entendeu que a renda fixa, apesar de atraente, pode ser uma armadilha, e percebeu que a diversificação internacional é fundamental. A pergunta agora é: como a gente junta tudo isso e transforma numa estratégia que funcione em 2026? O primeiro passo, e talvez o mais importante, é se livrar de uma ideia que todo mundo tem, mas que está errada. A ideia de que dá para prever o futuro. Achar que alguém sabe exatamente a hora que a bolsa vai subir ou vai cair, isso é uma ilusão. Tentar acertar o timing do mercado, o momento exato, simplesmente não é o que funciona no longo prazo. E se precisa de uma prova, olha esse número, é impressionante. Diversos estudos já mostraram que, no longo prazo, 91% do resultado de uma carteira de investimentos não tem a ver com acertar a ação mágica ou o dia perfeito para comprar e vender. Não, vem da alocação de ativos, ou seja, de como o dinheiro está distribuído entre as diferentes classes de investimento. É isso que manda no jogo. Sendo assim, a estratégia vencedora se resume a este plano de ação, um passo a passo. Primeiro de tudo, definir o perfil de risco e os objetivos de cada um. Isso é a base. Segundo, construir um pilar forte em renda fixa para dar aquela estabilidade na carteira. Terceiro, adicionar, com muito critério, uma parte em ações brasileiras, aproveitando que elas parecem baratas. Quarto, colocar a diversificação internacional como um seguro. E, talvez o passo mais difícil e mais importante, seguir o plano com disciplina, sem entrar em pânico na baixa e sem ficar eufórico na alta. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A carteira de investimentos de hoje está montada com base em palpites e previsões sobre o que vai acontecer? Ou ela é o resultado de uma estratégia bem pensada, construída para aguentar o tranco em qualquer cenário, inclusive num ano desafiador como 2026? No fim das contas, a pergunta é essa: o patrimônio está nas mãos da sorte ou de um plano bem definido?